Bem-vindos, turma. Vamos começar nossa avaliação final. Avaliação final não, revisão da avaliação final. O nome do nosso módulo é Fundamentos da Administração. Eu sei que é um período agora atípico, né? Essa matéria eu acredito que seria presencial, mas eu espero que tenha conseguido passar alguma base para vocês do que é essa ciência, administração, da importância, da oportunidade, do quanto de carreira do quanto de oportunidades de carreira que a gente pode ter seguindo esse caminho da administração. É uma área que eu gosto muito, espero ter compartilhado um pouco da minha paixão por essa área, mas vamos focar na nossa avaliação final. Bom, sobre a avaliação final, embora eu não faça a questão de pegadinha, nunca tem esse objetivo de enganar propositalmente o aluno. Eu peço que vocês tenham atenção, porque por se tratar de uma avaliação final, nós vamos repetir alguns assuntos desde o início do módulo, e algumas questões vocês podem parecer ser alguma outra que vocês já fizeram. Não sei se eu estou conseguindo ser bem claro. Pode soar parecido, pode olhar de novo essa questão, mas não ser a questão que vocês estão pensando. Tá? Algumas realmente é um assunto que a gente já viu, a avaliação final ela tem essa característica, mas eu coloquei alguns assuntos novos também, até para dar uma aventura, né, para dar uma emoção aí na nossa prova. Ok? Vamos lá, para o vídeo não ficar muito longo, muito maçante, vamos falar logo das questões, vocês já conhecem, só atentem, né? Mais uma vez, sugiro assistir o vídeo com papel e caneta na mão, só para que se surgir alguma dúvida anotar e entrar em contato comigo, que nós tentamos solucionar. Vamos lá. A primeira questão da nossa prova, da nossa avaliação final, fala sobre um assunto que tem na nossa apostila, que é a questão da comunicação. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas, né? Eu já tenho uma certa idade, e em todas elas há uma importância de se estabelecer uma comunicação clara e assertiva, né? Em todas, né? Comunicação é uma das ferramentas, nós já falamos sobre ferramentas aqui, é uma das ferramentas que o administrador ele precisa dominar. Então, comunicação é vital nesse processo de administrar, de dirigir uma empresa. E as palavras-chave que eu sempre passo para vocês aqui para trabalhar, né, na avaliação final é justamente essa. É fundamental nas informações, é uma passagem de informações verticalmente. Então, quando a gente fala verticalmente, é de cima para baixo, então vem da alta hierarquia e vai passando de trechos em trechos, não, desculpa, de níveis em níveis até alcançar toda a estrutura da organização. Então, comunicação é muito importante. Eu sugiro a vocês, deem uma lida, tragam as dúvidas de vocês sobre esse tópico aqui. E eu sempre digo para os meus alunos em sala de aula, assim, como a gente melhora esse processo de comunicação. Bom, primeira coisa, ler bastante. Você precisa, para você ter uma boa fluência verbal, você precisa ler muito. E de quebra também, você vai escrever melhor. Então, a comunicação é certo, e sempre a gente precisa, para não haver ruídos nessa comunicação, a gente precisa sempre, resumindo tudo, depois de passar uma informação, a gente precisa ter um feedback, perguntar se chegou exatamente como você tinha pensado. Então, a comunicação ela vai cair na nossa prova. Vamos lá, esse daqui eu já falei para vocês durante o nosso módulo, é uma ferramenta também, é plano de negócios, eu falei da importância. O plano, como é que é a apresentação desse plano de negócios? É um documento físico, tentar trazer algumas informações que a gente não trouxe no outro vídeo. É um plano, é um físico, é um documento, é uma espécie de relatório, ele tem capa, ele tem índice, ele tem diversas informações sobre o negócio. Qual é a missão, nós já falamos aqui, qual é o público-alvo, qual é a área de abrangência, qual é o investimento que você vai precisar fazer
para desenvolver aquele negócio. Então, plano de negócio nós já vimos, é muito importante, né? Eu sempre faço um link também com a nossa vida pessoal e a vida corporativa. Você precisa ter um plano, seja nos negócios, seja na vida pessoal. Na prova, quando vocês verem alguma coisa sobre é o primeiro passo para um empreendimento, para um novo projeto, para uma nova linha de montagem ou qualquer coisa parecida nesse sentido, então não tenham dúvidas, a gente está falando de plano de negócios. Essa questão está repetindo, né? Nós já vimos em algum momento do nosso módulo, inclusive em avaliação. Essa questão aqui não. Como eu disse, vamos, para não fazer só uma prova, para não reaproveitar, requentar uma prova de outras que a gente já fez, fazer só uma mistura, eu coloquei algumas questões que estão no nosso material, na apostila, mas que a gente não teve um tempo hábil para trabalhar em avaliação. Existe uma coisa assim, a gente falou de autoridade de comando, a gente falou de fluxograma, nenhuma dessas questões vão cair em prova, mas essa questão aqui vai cair, que é a autoridade de assessoria. A assessoria, principalmente a assessoria nos tempos atuais, desse novo modelo de negócio em que o empreendedorismo ele é super valorizado, nós vivemos um universo de muitos assessores, então é uma oportunidade de carreira também. De maneira geral, você presta assessoria quando você é muito bom em alguma coisa. Então acho que a primeira questão é essa, você precisa ser bom em algo, aí você consegue prestar assessoria para alguma empresa. Existe todo tipo de assessoria, como eu disse, é um mercado bem alto, existe todo tipo de assessoria. Assessoria de imagem, assessoria de comunicação, assessoria jurídica, assessoria contábil, assessoria de recursos humanos, então todo tipo de assessoria. E é uma realidade dentro das empresas. A assessoria ela não é funcionário da empresa. Então é uma relação cheia de particularidades. Né? Por não estar dentro daquele formato de fluxograma, de organograma que nós vimos aqui, você precisa para primeiro ter uma pessoa de contato e você vai lidar diretamente com ela. A assessoria vai responder a uma pessoa dentro da empresa e a maioria dos serviços de assessoria também segue um ciclo. Tem começo, meio e fim. Isso é acordado durante uma reunião de proposta e você vai ver que tipo de serviço você vai prestar a nível de assessoria. Mas sempre tem esse ciclo de vida, começo, meio e fim. Como palavras-chave aqui, existem vários tipos de autoridades, inclusive esse tipo de autoridade de assessoria, que é o que a gente vai trabalhar, e seguindo ainda aquele conceito, pegando os itens assim mais consagrados, as paradinhas de sucesso que eu falei aqui dentro dessa área de administração, que tem muito mais coisa, mas eu gosto de pegar muitas coisas também que estão em evidência também. Olha, a própria questão fala em técnica de assessoria, fazer ou determinar algo, convencer quem tem de direito, esse tipo de autoridade, para resumir, esse tipo de atividade, ele não segue uma linha hierárquica, ele está fora da empresa e você está contratando aquele serviço. A maioria das empresas contrata esses serviços até por uma questão financeira. Né? É muito mais vantajoso financeiramente ela contratar serviços de fora do que ter toda aquela estrutura dentro da sua linha hierárquica. Então, quando a gente fala de autoridade fora da empresa, é autoridade de assessoria, ok? Vamos lá para a gente continuar com aquele nosso tempo de meia hora para não ficar muito cansativo também. Então, a gente falou muito sobre as funções administrativas. Foi colocado dentro do nosso material como sistematizar o processo de tomada de decisão, que são oito etapas, né? Mas não é disso que essa questão aqui está falando. Nós estamos falando das funções administrativas. Né? As funções são planejamento, que eu falei da importância, organização, direção e controle.
tá bom? Essas são as 4. E vai ter uma intrusa na prova final aí de vocês. Essa questão, ela, por mais que ela soe familiar, ela pareça com outras que a gente que nós fizemos, ela é inédita. Então eu peço para vocês para focarem nessas funções administrativas, que são as 4, e vai ter uma muito parecida que possa até fazer algum sentido, mas não está contemplada pelo nosso autor. Então essa você vai marcar X, porque vai ter na questão lá um não em letras maiúsculas. Você vai ver a questão que não faz questão, a questão que não pertence às funções administrativas, ok? Dito isso, vamos passar para uma outra questão aqui. Eu reforço que as questões, elas são aleatórias. O jeito de assistir esse vídeo não é esperando que a prova se apresente nessa ordem que eu estou falando aqui, porque, mais uma vez, reforçando, a questão toda é randômica e não cada um vai receber as questões numa ordem diferente. Mas eu vou comentar as 10 questões aqui. Inclusive, eu tenho até dúvidas se os outros professores fazem revisão dessa maneira que eu faço aqui, porque eu estou falando a prova e dando a resposta. Então, né, tem tudo para você sair muito bem, mas eu indico para você, por favor, faça uma leitura da apostila e traga suas dúvidas. Vamos conferir qualidade nesse nosso ensino assim à distância, nesses tempos de isolamento social. Já falamos essa questão aqui. Ok. Mais uma questão muito parecida com questões que nós fizemos. Especificamente, a gente não está falando aqui dos tipos de problemas. Até começa com P também. Já falamos sobre os tipos de problemas na prova, na avaliação passada, estruturado e não estruturado. Não é mais esse o tópico, não é mais isso que a gente está falando aqui. O que a gente está tratando aqui são os tipos de planos. No nosso primeiro contato aqui, no primeiro vídeo, eu disse que a administração é uma ciência social e ela é extremamente burocrática. Eu expliquei para vocês que burocracia é muita papelada, muita documentação, muito relatório, muita análise, e os planos são documentos escritos. Então a questão já começa assim. Os tipos de planos são, eu vou dar a resposta aqui para vocês, estratégicos e operativos. Dentro dessa nossa área administração, toda vez que nós ouvirmos a palavra estratégico, quer dizer que diz respeito ao mais alto patamar da empresa. Existe uma coisa que a gente não viu aqui, que é a pirâmide organizacional. Né? No topo da pirâmide, bem no cume mesmo, tem a parte estratégica. Então tudo que a gente ouvir sobre, com esse prefixo, com essa palavra estratégico, nós estamos falando do mais alto nível hierárquico da empresa. Então, quando existe documentação estratégica, planejamento estratégico, plano estratégico ou benefícios estratégicos, sempre que venha com essa palavra estratégico, diz respeito ao topo da empresa, né? Essa turma restrita, né, muito pouca gente está nesse topo aí no estratégico. Eu falo pouca gente com relação ao outro que a gente vai falar depois, que é o operativo, que é o operacional. No estratégico é um núcleo muito mais resumido. E cabe a esse núcleo decidir os rumos da organização. Tratam de questões mais abrangentes, como a empresa vai atingir aquele patamar, aquele nível que ela está ambicionando ali no momento. Ok? Então os tipos de plano, eu sei que é muita informação, só para reforçar, os tipos de plano são estratégicos, como eu falei, estratégicos estão lá em cima no topo, e os outros planos são operacionais. Operacionais é a base da pirâmide. Tem uma faixa no meio intermediária que faz a ligação entre esses dois pontos, que é o pessoal do tático. Os níveis só existem 3, é nível estratégico, nível tático e nível operacional. Então estou falando do primeiro nível do estratégico, né? E os planos também podem ser operacionais. Operacional, eu acredito que seja talvez mais simples, é quem mete, quem enfia literalmente a mão na massa.
Dentro de uma fábrica, o operacional é quem realmente está montando as coisas. Dentro de uma escola, o operacional é quem está na linha de frente dando a aula. Dentro de uma empresa de engenharia, a construção civil é que faz esse papel do operacional. Então, existe o nível operacional, que realmente operaciona tudo. O nível tático, que são supervisores, gerentes, que faz essa intermedia entre o operacional e o estratégico, que é quem é, realmente dita os rumos da organização. Voltando à nossa questão, os planos eles podem ser estratégicos ou operacionais. Se surgir alguma dúvida, se você quiser comentar alguma coisa sobre isso daí, eu não sei, eu espero que tenha ficado claro esses dois termos aí. Podem entrar em contato comigo para a gente esclarecer, conversar melhor. Ok. As organizações, as empresas são feitas de pessoas. Né? A gente ainda vai ter uma questão que vai falar sobre, vamos revisar um pouco uma das escolas da administração, mas a administração, as empresas, elas são feitas de pessoas. Esses grupos de pessoas, elas recebem várias nomenclaturas. Podem ser comissões, grupos, equipes, núcleos, departamentos, e cada um tem uma característica diferente. Nós vamos falar aqui sobre equipes. Nem todas as pessoas agrupadas condizem a uma equipe. Se você pegar um anúncio de emprego, qualquer um, sempre vai ter como competência lá para o profissional, ele precisa ter trabalho em equipe, ele precisa se relacionar bem em equipe, ele precisa funcionar bem em equipe. Então, para resumir, equipe, o conceito de equipe é um grupo de pessoas que têm o mesmo objetivo. Então, para você ser considerado dentro de uma equipe, você tem que ter esse mesmo alvo, você tem que estar comprometido com o mesmo fim, com a mesma missão. O maior exemplo de equipe e que o mundo corporativo ele valoriza muito são as equipes esportivas. Estão muito agrupadas ali, independente das diferenças pessoais, eles estão comprometidos com um único objetivo, que é a vitória ali em questão. Então as empresas, equipe, na questão vai estar a palavra autodirigidas, né? Quando elas, por elas estarem muito comprometidas com elas saberem o que elas têm a alcançar, elas não precisam necessariamente de um chefe ali toda hora, de um chefe não, né? De um gestor ali toda hora para acompanhar esse trabalho. E também tem uma outra característica que está na questão, são necessariamente responsáveis por alguma ação. Há um objetivo de existir daquele grupo. Então, quando você vê essas características, sem dúvida nós estamos falando de equipe. Vão ser apresentados outras opções lá, mas nós estamos falando de equipe. Ok, essa é básica, né? Essa caiu, essa daqui, essa já trabalhamos essa daqui. Eu me preocupei a princípio, no nosso primeiro contato, diferenciar com vocês o que era a administração enquanto conceito, enquanto ciência social, o que era administrador e qual era o conceito de organizações. Porque o próprio autor começa por esse caminho e eu percebo que na prática esses termos são facilmente confundidos. Eu vejo muitas pessoas, até profissionais da área, que não sabem defender realmente qual é a sua razão de existir, para qual é o seu trabalho, qual é a missão crucial do seu ofício, da sua profissão. Então, o nosso módulo ele foi Fundamentos da Administração, e essa questão aqui é para vocês diferenciarem justamente isso. Se eu estou falando do profissional administrador ou da administração enquanto ciência. Então, palavra-chave, já começamos com essa daí. É uma ciência aplicada, é um conjunto de normas, funções elaboradas, disciplina, ferramenta. Então tudo isso que a gente viu aqui eu espero que tenha clareado um pouco, que tenha apresentado esse universo da administração. E tem essa questão aqui, fala de objetivos, de metas. Então quando a gente está falando disso, nós estamos falando de administração, a ciência social, a área que realmente promove todas essas ferramentas pro administrador, ok? Administração. Isso daqui é molezinha só para ninguém zerar na prova.
Ok. Quem, quem for fazer, sei lá, quem for ser aos futuros colegas de área que for fazer a, a administração na faculdade, né? Existe um livro que é, isso não vai cair na prova, tá? Só um parêntese rapidinho para mim entrar aqui, fazer o gancho para entrar nessa questão aqui. Existe um livro que ele é leitura obrigatória de todo acadêmico de administração, ele é do Sun Tzu, que é o Arte da Guerra. Eu acredito que muitos de vocês já até ouviram falar dessa publicação. Então, a gente falando de fundamentos de administração, no primeiro vídeo eu falei, a administração ela é posterior a várias instituições que já existiam antes. A política existia antes da administração, economia, a guerra, né, os exércitos, as organizações militares e a administração enquanto ciência bebeu muito nessas fontes. A própria palavra estratégia, que vai cair na nossa avaliação final, ela tem essa origem militar. Tá? Então, estratégia, eu tenho uma missão, né? Todas as empresas têm, e é um ponto que eu quero chegar, vou colocar aqui, mas existem várias formas de eu chegar nesse ponto que eu quero chegar. Então, quando eu falo eu sou o caminho, é a forma que eu vou chegar lá. Então, essa daqui também está super simples. O caminho que eu vou chegar na minha missão, que eu vou chegar no meu alvo, que eu vou chegar na minha meta, esse caminho eu chamo de estratégia. A estratégia é isso. Não é alvo, não é meta, não é tática, não é sabedoria, coisas que até tem um pouquinho a ver, mas quando eu falo da maneira como eu vou chegar lá, do caminho que eu vou adotar, e existem vários, alguns, existem estratégias mais simples, mais elaboradas, algumas você vai chegar lá, mas você vai demorar mais. Então quando eu falo o caminho, o método que eu escolhi para conseguir chegar na minha meta, para chegar na minha missão, eu estou falando de estratégia. Né? Já dá para perceber que eu escolhi esse termo também porque ele é muito presente na vida do administrador, pelo menos dos melhores, né? Precisa haver estratégia. Ok, vamos lá, deixa eu ver aqui. Ok, vamos lá. Para terminar, também nós falamos de várias escolas de administração. Quando a gente fala de escola, né, são momentos da administração, né, regidos por grandes autores, e ditaram realmente vários períodos da história na maneira de você administrar, de você conduzir a administração. Quando a gente fala escola é desse período. A gente já trabalhou essa questão, eu tive a mesma dificuldade para ler aqui no computador, porque é uma questão muito grande aqui, mas eu escolhi essa escola aqui porque ela é uma das mais recentes, mais recentes não, é uma que se mostra hoje, uma das mais atuais, contemporânea, uma das mais praticadas. De todas as escolas que a gente viu, neoclássica, clássica, administração científica, contingencial, entre outras, a que vai cair na prova de vocês é Escola das Relações Humanas. Tá bom? Então, é aquela que foi feito a análise na fábrica de Chicago, Western Electric, e foi visto que diversas condições, que não era só produzir, 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 intervalos fazia aumentar a produtividade, qualidade de vida, um ambiente refrigerado com conforto, enfim, a relação, o bem-estar humano, ele é um fator principal e determinante no alcance do aumento da produtividade. Então, as pessoas, quanto mais motivadas e confortáveis naquela função elas estivessem, mais elas produziam, e isso gerava lucro para as empresas e para os administradores. Chegar a essa conclusão foi uma grande conquista, né, para a administração. Né? Então, escola das relações humanas, assim, é uma questão, quando você, estudos na fábrica de Chicago, essas questões de intervalo também, estamos falando da questão da interação humana, nós estamos falando de escola das relações humanas. Bom, são essas as 10 questões, deixa eu ver se eu pulei alguma.
É claro que nada substitui aquela revisão presencial que a gente tem costume de fazer, mas eu espero ter ajudado, esclarecido. O vídeo vai ficar dentro da nossa meta, eu estou à disposição. Eu desejo uma excelente prova final para vocês. Fiquem atentos, independente do caminho profissional que vocês vão seguir, fiquem atentos às técnicas, aos fundamentos, né, usando o título do nosso modo, aos fundamentos da administração, porque isso vai ser muito útil para administrar não só os futuros empreendimentos de vocês, mas como administrar a vida pessoal de vocês também. Então, muito obrigado, eu fico à disposição por aqui, sucesso, administrem muito a carreira, os negócios e tudo de bom. Forte abraço a todos vocês.